Oi, gente, aqui é o Enzo do canal Zazou Explica e hoje o vídeo vai ser sobre eletricidade básica, que é eletrodinâmica para os vestibulares. E esse vídeo ele é uma pequena homenagem que eu estou fazendo para o professor Ivan do curso Etapa que veio a falecer essa semana. E foi uma notícia muito triste para mim e para muitos alunos do Etapa, porque ele é um professor muito bom e ele que deu essa matéria para mim no Etapa e foi um dos melhores professores que eu já tive. E meus sentimentos para a família, para os amigos dele. E espero que essa homenagem seja à altura das aulas que ele deu pra gente, que foram muito boas. Esse vídeo aqui a gente vai falar de um negócio bem básico de eletrodinâmica. A gente vai começar falando de corrente elétrica e resistência, sucessão de resistência, e a gente vai falar de potência. Então, bora pro papel? Bom, para a gente começar a falar de eletrodinâmica, um conceito que é super importante para a gente abordar, para a gente entender como é que funciona, é a corrente elétrica, que é a grandeza, que é a maior. É que a eletrodinâmica, a maior dependente é a corrente elétrica. A corrente elétrica é a que rege o funcionamento de tudo que a gente tem de eletrodinâmica. Então, para isso, a gente tem que entender o que é corrente elétrica. Corrente elétrica é uma grandeza que significa o movimento ordenado dos elétrons. Então, aqui eu vou ter elétrons dentro de um fio, e a partir do momento que esses elétrons eles se movimentam de forma coordenada, a gente tem corrente elétrica. Porque a gente sabe que os elétrons estão lá parados, parados não, eles estão dentro de alguma coisa e eles estão se movendo, só que eles estão se movendo de forma aleatória, sem ordenação nenhuma. A partir do momento que eles estão ordenados, a gente tem corrente elétrica. E aí, a gente define corrente elétrica média como a quantidade de carga que a gente tem numa determinada seção, num determinado plano, passando num tempo. Então, a gente tem quantos elétrons, por exemplo, a gente tem passando numa seção que a gente está medindo. No tempo que ele está passando, a gente tem corrente. Então, a gente tem o número de elétrons vezes a carga elementar do elétron, que está aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, se a gente pegar o número de elétrons que a gente tem, multiplicar pela carga desse elétron e dividir no tempo que ele está passando, a gente tem a corrente elétrica nesse lugar. Outra grandeza que é super importante é a resistência. A resistência elétrica ela é definida como a relação U igual a R vezes I. U é tensão elétrica. A tensão elétrica vocês podem pensar como se fosse é, diferença de água. Por exemplo, se eu tenho um nível de altura com água. Se eu tenho diferença de altura, se eu ligar uma mangueira entre esses dois recipientes, um com água e um sem, se eu tenho diferença de altura, a água vai descer. Então, quanto maior é a diferença, maior é o fluxo de água que a gente tem passando. A tensão elétrica é mais ou menos isso. Quando eu tenho diferença de potencial elétrico, quanto maior é essa diferença, maior é o fluxo de elétrons que passa. E a resistência é a relação entre a tensão e a corrente. O U, que é a tensão, é igual a R vezes I. Os resistores, eles obedecem, quando eles obedecem à lei de Ohm, significa que a resistência é constante, ela não muda conforme a tensão e a corrente. Então, para um resistor ser ôhmico, ou seja, para ele respeitar a lei de Ohm, ele tem que ter um gráfico parecido com isso daqui, que a resistência é numericamente igual à tangente desse ângulo alfa. Então, se eu tenho uma reta constante aqui, o ângulo alfa vai ser sempre o mesmo. Então, a tangente vai ser sempre a mesma, a resistência vai ser sempre a mesma. Se o resistor ele obedecer essa regra aqui, ele é um resistor ôhmico. Mas o que é a primeira lei de Ohm? Que é um negócio que cai super em vestibular sempre. A primeira lei de Ohm é você definir a resistência elétrica de um condutor, de um fio, de qualquer coisa que seja. Por exemplo, vamos supor que eu tenho esse fio aqui, esse fio cilíndrico, e ele tem comprimento L, e ele tem a área desse fio é A. E ele é feito de um material. Então a gente tem que ver que o material que é feito influencia na resistência, o comprimento dele influencia na resistência e a área influencia na resistência. Você pode pensar como um trânsito de gente, por exemplo. Se eu tenho um túnel que ele é muito largo, é mais fácil de passar mais gente, certo? Então,
Quanto maior for a área, menor é a resistência de passar ali dentro. Agora, se eu tenho uma estrada que é muito longa, eu tenho mais trabalho para passar do que se for uma estrada curta. Então, quanto maior for o comprimento desse fio, maior é a resistência dele para os elétrons passar. E dependendo do material, se a gente está com um material que ele é um bom condutor ou se ele é um mau condutor, ele vai diferenciar a nossa resistência. Então, por isso que esse ρ, ele está aqui. Esse ρ significa a condutividade, a resistividade elétrica do material. Então, tem materiais que têm resistividade mais baixa, que são os materiais condutores, como cobre, prata, alumínio, e tem materiais que eles têm resistividade alta, que são, sei lá, borracha, madeira, que eles não são bons condutores. Então, R é igual a ρ vezes L sobre A. Essa é uma fórmula super importante de resistividade, de calcular a resistência a partir da resistividade do comprimento da área de um fio. Vale lembrar que a corrente elétrica aqui em cima, ela não, esses elétrons que estão andando nesses fios, eles não andam na velocidade da luz, assim. A gente pensa às vezes que, sei lá, quando a gente aperta o interruptor, a luz automaticamente acende. Isso não é porque os elétrons eles estão andando super rápido. Isso é porque os elétrons eles estão em todo lugar do fio. Se a gente tem um fio ligando o interruptor até a lâmpada, eles têm elétrons pelo fio inteiro. E quando a gente acende o interruptor, a gente está dando uma tensão nesse circuito, né, do interruptor até a lâmpada. E os elétrons estão andando, só que como eles estão em todo o fio, eles não andam rápido, mas como são todos andando ao mesmo tempo, a lâmpada acende quase que imediatamente. É por isso que as coisas acendem automaticamente, ligam automaticamente. Não é porque os elétrons andam rápido. Agora que a gente viu a definição de resistores, a gente vai ver um assunto que ele é muito importante e muito útil em vários exercícios, até na nossa vida, se a gente for mexer com alguma coisa de eletricidade em casa ou coisas do tipo, que é a associação de resistores. É, Quando a gente está associando resistores, a gente tem dois tipos de associação, que são a associação em paralelo e em série. Mas o que é associação em série ou associação em paralelo? Então, para isso, eu vou te mostrar um jeito muito fácil de você ver se está em série ou se está em paralelo. Por exemplo, vamos ver aqui, ó. Aqui a gente tem o ponto A e o ponto B. Quando a gente tem só fio, essa tensão A aqui, ou esse ponto A, ele não vai ser alterado, porque não tem nada consumindo a energia dele ou coisa do tipo. Então, sempre que eu tiver só fio, eu mantenho o ponto A. Então, aqui eu vou escrever que esse ponto é o ponto A também. E esse ponto aqui, eu só tenho fio também, então aqui é ponto A. E aí, para cá, embaixo, também é ponto A. Agora, beleza, a gente tem um resistor aqui. Então, como a gente tem um resistor aqui, a gente vai deixar isso quieto por enquanto. Então, vamos ver. Aqui, a gente tem o ponto B. Aqui é só fio, então aqui é ponto B também. Aqui é só fio, ponto B também. Aqui é só fio, aqui é ponto B também. O que a gente consegue perceber? A gente consegue perceber que esses dois resistores, os dois estão entre A e B. Os dois estão entre A e B. Então, como os dois estão entre A e B, eles estão com a mesma tensão entre eles. Como eles estão com a mesma tensão entre eles estão em paralelo. Aqui, ó, paralelo. Porque a tensão é igual, o U é igual. E aí, quando a gente tem um paralelo, a gente tem que a associação de resistores essas duas resistências, elas são a mesma coisa do que na verdade, o 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn. Quantos R's você tiver, a resistência equivalente, o inverso da resistência equivalente vai ser igual à soma dos inversos das resistências. Agora, olha essa daqui, ó. A gente tem esses dois resistores. Então, vamos ver aqui. A gente tem o ponto A aqui é só fio, então aqui continua ponto A. E aqui, beleza, resistor a gente passa para outra ponta. Então a gente tem B, aqui é só fio, então aqui é B também. Poxa, mas e aqui? Aqui eu não sei, então vamos chamar de outra letra? Já que a gente tem A e B, esse aqui vai ser C. Daqui para cá, a gente só tem fio, então aqui continua sendo C. Então percebe que esses dois resistores, eles têm um ponto em comum, que não é só um ponto, é uma junção entre eles. Então, percebe que aqui a tensão entre eles é diferente, porque aqui eu tenho a tensão AC e aqui eu tenho a tensão CB,
Só que a corrente é a mesma, porque a corrente só consegue passar por aqui. A corrente não vai passar por nenhum outro caminho. Logo, esses resistores, eles estão em série, porque o I é o mesmo. Então, quando a gente tem resistores em série, a resistência equivalente é só somar as resistências. Então, essas duas resistências, a resistência equivalente é R1 mais R2. E vale lembrar, vamos voltar, deixar isso bem claro. Quando os resistores estão em série, o I é igual entre eles. Quando eles estão em paralelo, o U é igual entre eles. E essa sacada da gente colocar as letras ajuda a gente a ver. Por exemplo, esses dois resistores estão de novo entre os mesmos terminais, eles estão entre A e B, os dois. E esses daqui eles têm um ponto C em comum. Então esse ponto C junta esses dois resistores e eles estão entre tensões diferentes. Então, como a corrente só passa por aqui, eles estão em série. Entenderam? Beleza, então vamos passar para o próximo assunto, que vamos fazer dois exercícios. O primeiro sobre resistividade e o segundo sobre associação de resistências. Olha esse exercício que está aparecendo aqui na tela. Ele é um exercício da FUVEST de 2014. E a gente tem que dois fios metálicos F1 e F2, cilíndricos, do mesmo material e resistividade, ρ, de seções transversais de áreas respectivamente A1 e A2 igual a 2A1. Então, a área do F2 é o dobro da área do F1. E tem um comprimento L. Os dois têm comprimento L. Eles são emendados como ilustra a figura abaixo. O sistema formado pelos fios é conectado a uma bateria de tensão V. Então, beleza. O que ele quer saber é... ele quer saber a relação entre V1 e V2. Então, beleza. A gente tem que achar a resistência de F1. Então, RF1. E a gente tem que achar a resistência de F2, que é RF2. Só que para isso a gente vai simplificar esse circuito, então a gente vai ter um circuito que é uma fonte e a gente tem dois resistores. A gente tem o resistor F1 e o resistor F2. Beleza? Então para isso a gente tem que achar as resistências disso aqui e dividir as tensões entre eles. Então vamos lá. Para a gente achar a resistência de F1, a gente tem o ρ de F1, que é ρ, ele falou que a resistividade dos dois são iguais, vezes o comprimento de F1, que é L, e a área é A1. E o F2, a gente tem o mesmo ρ, o mesmo L, só que a gente tem A2. O que a gente precisa fazer para fazer esse exercício? A gente precisa achar a relação entre A2 e A1 para eles ficarem com a mesma letra e a gente ver qual que é a relação entre as duas resistências. A gente tem aqui que A2 é igual a 2A1. Então, a gente tem que ρ vezes L sobre A2, que agora é 2A1, é igual a RF2. Então, a gente vê que, ó, vamos chamar tudo isso daqui de x. Isso aqui vai ser x. E isso daqui, ó, é x também, certo? Porque são as mesmas coisas. Então, a gente tem que a resistência do F1 é igual a x. E a resistência do F2 é igual a x sobre 2. Então, a resistência do F1 é o dobro da resistência do F2. Então, beleza. Agora vamos voltar para o nosso circuito. Então, o nosso circuito aqui, a gente tem que o V1 é a tensão no resistor F1, né? Então, V1 é aqui. E V2 é igual a tensão no nosso resistor 2. Então, beleza, a gente está que esses dois resistores eles estão em série. Então, a corrente é igual nos dois e a tensão se divide entre eles. Então, beleza, a gente tem aqui um resistor que tem X e um resistor que tem X sobre 2 de resistência. E a gente tem uma tensão V entre eles. Então, a gente tem que o primeiro resistor ele tem a resistência X e o segundo resistor ele tem uma resistência X sobre 2. E como que é? Vamos usar aquela fórmula de definição de resistência que a gente viu, que U é igual a R vezes I. Para a gente calcular a tensão no nosso resistor 1, a gente tem que V1, que é a tensão, é igual a R1, que é X, vezes I. E V2, que é a tensão no nosso segundo resistor, é igual a R dele, que é X sobre 2, vezes o I, que é o mesmo. Então, vamos lá. Vamos chamar isso daqui agora
de y. E aí, isso daqui também vai ser y. O que que a gente tem? A gente tem que V1 é igual a y e V2 é igual a y sobre 2. Logo, a gente tem que a tensão no resistor 1 é o dobro da tensão no resistor 2. E isso nos dá a quarta alternativa, né? Que V1 é igual a 2V2. E se a gente fizer essa conta, né? V1 é y, V2 é y sobre 2. Se a gente multiplicar por 2, a gente vai ter y igual a y. Então, essa daqui é a nossa resposta. Antes da gente fazer o nosso próximo exercício, eu vou mostrar para vocês alguns casos especiais que a gente tem em eletricidade. O primeiro deles é quando a gente tem curto-circuito. Né? O que que é um curto-circuito? Curto-circuito é o que o nome fala, é quando a gente encurta o nosso circuito. Né? Então vamos ver aqui, vamos usar os nossos pontos, né, que a gente viu antes. Por exemplo, aqui é o ponto A, então aqui eu só tenho fio, aqui é A também, aqui é A também, aqui é A também, certo? Aí aqui embaixo aqui também vai ser A, e aqui embaixo também vai ser A. Agora vamos voltar para o outro ponto aqui. A gente tem que esse ponto aqui é B, esse ponto aqui é B também. Aí aqui esse caminho tem resistência, a gente pula para o próximo. Aqui é só fio, então aqui é B também. Aqui embaixo é B, aqui embaixo é B. Então o que que a gente percebe? A gente percebe que esse R3 aqui, ele está entre B e B. Quando o resistor está entre a mesma tensão, isso significa que ele está em curto. Porque, ó, vamos supor que essa corrente que está passando aqui, ela passa por aqui, ela chega aqui em B. Ela vê esse caminho que tem uma resistência e ela vê esse caminho que só tem um fio, que não tem resistência nenhuma. A corrente ela sempre prefere passar para onde não tem resistência. Então ela vai vir toda para cá. E esse resistor aqui, ele está fora de jogo, a gente não está contando ele. Porque ele não tem tensão entre ele está entre o ponto B e o ponto B. Então não vai ter corrente nenhuma passando para cá, então esse resistor é como se ele não existisse. Outro caso especial que a gente tem é que na associação em paralelo, quando a gente tem dois resistores, a gente pode fazer a associação como a resistência equivalente ela é igual ao produto das resistências sobre a soma delas. Isso daqui funciona para duas resistências e você pode fazer várias vezes. Então, se você tem três resistores, você faz duas primeiro e depois com a resistência que sobrou, você faz com as outras duas, a resistência equivalente da primeira e a resistência que sobrou. E aí, com isso daqui, a gente consegue fazer o exercício que é o odiado por muitos, que é o exercício da casquinha do Enem. Então, a gente tem um exercício aqui, ele vai estar aparecendo aqui na tela agora. Vamos ler o enunciado comigo. Por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser utilizado para simular resistores elétricos em circuitos desenhados no papel, com o uso de lápis e lapiseiras. Dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traçado produzido. No esquema foram utilizados três tipos de lápis diferentes, 2H, HB e 6B, para efetuar três traçados distintos. Aí ele mostra os traçados. E aí, munido dessas informações, um estudante pegou uma folha de papel e fez um desenho de um sorvete de casquinha utilizando-se desses traçados. Os valores encontrados nos experimentos para resistência elétrica R, medidos com auxílio de um ohmímetro ligados na extremidade das resistências, são mostrados na figura, e verificou que os resistores obedeciam à lei de Ohm. Então, beleza, isso aqui é um enunciado que é só uma historinha, e vamos ver a pergunta de fato, né? Na sequência, conectou um ohmímetro nos terminais A e B, e em seguida conectou nos terminais B e C, e aí ele leu duas resistências. Ao estabelecer a razão RAB sobre RBC, o resultado que o estudante obteve é... Então, beleza. O que a gente tem que fazer aqui? A gente vê que a gente tem um circuito aqui, certo? E a gente tem três pontinhos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que montar esse circuito de uma forma que fique melhor da gente ver e associar as resistências. Achar uma resistência equivalente. Então, se a gente está usando, a gente quer achar RAB e RBC, certo? Que são as duas que ele quer e a gente tem que dividir o resultado depois. Então, vamos lá. O que é o RAB? É a resistência equivalente quando a gente olha os terminais A e B. Entre os terminais A e B, a gente tem uma resistência equivalente. Então, vamos lá. A gente tem que escrever esse circuito de uma forma que ele seja mais amigável para a gente.
Olha esse circuito aqui. Vamos ver como é que ele está aqui e qual que é a semelhança dele aqui. A gente tem três resistores que eles têm uma ponta no ponto A, e aí a gente tem dois resistores entre A e B diretamente, um resistor entre A e C e um resistor entre C e B. Vamos olhar no desenho da casquinha. A gente tem um resistor entre A e B, dois resistores entre A e B. A gente tem um resistor entre A e C e a gente tem um resistor entre C e B. Então, se a gente usar os nossos pontinhos aqui, a gente vai ver que o A está aqui, a gente vê que o A está aqui, a gente vê que o A está aqui, a gente vê que o B está aqui, a gente vê que o B está aqui e que o B está aqui. E esse é um circuito que ele mostra exatamente o que a gente quer, que são os resistores ligados entre A e B. A resistência equivalente que a gente tem é só associar esses dois resistores aqui. Como eles estão em série, porque eles têm o ponto C ligando eles, e só passa uma corrente aqui, a gente tem um resistor equivalente de 20 kΩ. E a gente tem isso em paralelo com outro resistor de 20 kΩ, em paralelo com um resistor de 5 kΩ. E isso daqui, se a gente associar esses três que estão em paralelo, a gente chega na resistência equivalente entre A e B. E isso daqui é igual, vamos usar aquela regrinha aqui em cima do produto sobre soma. A gente tem que 20 kΩ vezes 20 kΩ sobre 20 kΩ mais 20 kΩ. E isso daqui a gente chega que é 400 sobre 40, que é 10 kΩ. E a gente tem um resistor de 10 e um resistor de 5 em paralelo. Então, a gente tem 10 vezes 5 sobre 15. Isso daqui é igual a 50 sobre 15, que dá a mesma coisa que 10 sobre 3. A gente pode deixar essa resposta desse jeitinho aqui, porque a gente tem que fazer uma razão depois. Agora vamos ver o RBC. Olha que a outra forma que eu tenho de escrever esse circuito. Então a gente tem que ligar os pontos C e o ponto B, e a gente vai ter que escrever de uma forma e a resistência tem que ser diferente, porque a gente está olhando pontos diferentes. Então o circuito tem que ser diferente, ele não pode ser igual. E olha esse daqui. A gente tem um resistor ligado direto de C até B, que é o que está aqui, esse resistor aqui. A gente tem um resistor ligando de C até A, que é esse resistor aqui, e de A até B, a gente tem dois resistores que estão em paralelo, ligando de A até B. Então, a gente vai escrever os pontinhos de novo. Então, aqui a gente tem C, 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 aqui a gente tem A, aqui a gente tem A, aqui a gente tem A, aqui a gente tem B, 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 aqui a gente tem B e aqui a gente tem B. A gente vê que os resistores eles estão ligados da mesma forma aqui. A gente tem dois resistores ligando A e B diretamente, tem um resistor ligando A e C diretamente e outro ligando C e B diretamente. Só que o caminho que ele faz é diferente, porque a gente está olhando pontos de referência diferentes. Então, a gente só tem que associar esses resistores dessa forma. Então, como que a gente começa? A gente começa tendo um resistor de 5 kΩ e um de 20 em paralelo. Então, a gente tem 5 vezes 20 sobre 5 mais 20. Isso daqui dá 100 sobre 25, que é 4. Então, esses dois resistores são equivalentes a 1 de 4. E um resistor de 4 em série com um de 10 é um resistor de 14. E aí a gente tem um resistor de 14 em paralelo com um resistor de 10. Então, a gente tem 14 vezes 10 sobre 14 mais 10. E isso daqui é igual a 140 sobre 24. E essa é a resistência entre BC. E aí, o que ele quer? Ele quer RAB dividido por RBC. Então, é só a gente pegar o nosso 10 terços, que é o RAB, dividido por 140 sobre 24. E aí, a gente tem fração de fração, a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então,
Aqui é 10 sobre 3 vezes 24 sobre 140. E aí, simplificando tudo isso daqui, a gente tem um total de 8 sobre 14. Que isso daqui é igual a 4 sobre 7. E a nossa resposta é 4 sobre 7, é exatamente a letra B. Então percebe, esse exercício ele é um exercício muito odiado, temido, porque ele parece ser difícil, mas na verdade não é. É só a gente ver o esquema dos pontinhos e ver qual resistor está ligado onde e por qual caminho que ele está indo. E aí com isso a gente conseguiu resolver esse exercício e conseguiu descolar a notinha no Enem. Por fim, a gente vai falar de potência elétrica. Potência elétrica é uma grandeza que ela é bem vista no dia a dia, né? Porque a gente vê que as coisas, aquele micro-ondas tem 1000 watts, aquela lâmpada tem 20 watts. E a potência elétrica, ela nada mais é do que a multiplicação entre a tensão e a corrente, né? Então a gente tem que P igual a U vezes I, PUI, ou P igual a UI, não sei. E aí a gente pode usar a nossa fórmula de definição de resistência, que é U igual a R vezes I, e dar uma modificada nela para a gente ter outras fórmulas. Por exemplo, olha aqui, a gente tem que I é igual a U dividido por R. Aí eu manipulei aquela fórmula de definição. E aí o que acontece se a gente substituir esse I aqui por isso daqui? A gente chega que P é igual a U ao quadrado sobre R. Aqui, ó. E se a gente substitui o U, na verdade, se a gente usa aqui, ó, U igual a R vezes I, a gente substitui esse U aqui. Esse U, ele vai virar um R vezes I, a gente tem que P é igual a RI quadrado. Essa é uma outra fórmula de escrever a potência, né? E energia? Energia é uma grandeza que ela está intimamente ligada com a potência, já que potência significa energia por tempo, né? Então, a gente sabe que é uma unidade que ela é muito utilizada como energia elétrica, é o quilowatt-hora, que é a unidade que vem na conta de luz todo mês em casa, é quilowatt-hora. Mas o que que é um quilowatt-hora? Energia não é em joule, né? Tipo, a gente vê que o sistema internacional, energia não é joule. Mas a gente vê que quilowatt-hora, ela é mais fácil de calcular, porque é tudo é, tudo é descrito como potência em watt e a gente usa as coisas por tempos parecidos com 1 hora, né? Então, quanto que vale 1 kWh em joule? E aí, para isso, a gente vai usar a nossa análise dimensional, né? Se você não viu o vídeo de análise dimensional, clica aqui no card, aqui em cima, e assiste o vídeo sobre análise dimensional, e aí depois volta para cá e a gente vê como que a gente converte 1 kWh em um joule. Então vamos lá. A gente tem kWh. Então a gente tem que transformar watt em joule, né? Em joule por segundo, né? Que é outra unidade de potência, né? Que um watt é igual a 1 joule por segundo. Então, se eu quero cortar o watt aqui em cima, eu escrevo ele aqui embaixo e eu escrevo o equivalente em cima, que é 1 joule por segundo. E aí o que que falta agora? Falta a gente cortar esse hora e esse segundo. Então, para isso, eu só tenho que transformar essa hora aqui em segundo, porque aí eu vou ter segundo em cima e segundo embaixo. E aí eu vou cortar e vou ter só joule. Vou ter só joule, exatamente. Então, eu uso a relação de segundo para hora, que eu tenho 1 hora igual a 3.600 segundos. E aí, eu corto watt com watt, corto segundo com segundo e corto hora com hora. E aí só sobra o joule e o quilo, né, que é 1000. Então, eu vou ter 3.600 vezes 1000 joules. Então, 1 kWh equivale a 3.600.000 joules. E aí, com isso, a gente já está munido para resolver o nosso último exercício de hoje. Pega nesse exercício que está aparecendo na tela, ó. Um chuveiro de uma residência fica ligado durante meia hora por dia na posição inverno, cuja potência é 5.400 watts.
Se uma pessoa acostumada a utilizar o chuveiro resolve economizar energia e passa a utilizá-lo apenas por 15 minutos e na posição verão, quando a potência é 3.000 watts, qual será a economia de energia elétrica dessa resistência durante um mês? Então, beleza. Vamos ver quanto que uma pessoa que usa na posição inverno por meia hora gasta num mês e quanto que a pessoa que gasta por 15 minutos e na posição verão gasta num mês. E aí a gente vê a diferença entre elas, certo? Então vamos lá. Ahn, a gente tem que a energia é igual a potência vezes tempo. Então, beleza. A gente tem que na posição inverno, vou escrever aqui, ó, inverno, certo? Então, no inverno, a pessoa gasta 5.400 watts durante meia hora. Então, 0,5 hora. Isso aqui é a mesma coisa que 2.700 watt-hora. Se eu quiser transformar em quilowatt-hora, é só eu dividir por 1.000. Então, eu vou ter 2,7 quilowatt-hora. Isso é o que eu gasto num dia, porque ele fica ligado durante meia hora por dia. Para eu ver quanto eu gasto em mês, eu tenho que multiplicar por 30. Então, multiplicando isso daqui por 30, eu vou ter um total de 81 kWh. Isso daqui é o que uma pessoa gasta na posição inverno durante meia hora. Agora vamos ver a pessoa que gasta na posição verão. Na posição verão, ela gasta 3.000 watts durante 15 minutos. 15 minutos é a mesma coisa que um quarto de hora, né? Porque é metade da metade de uma hora. Então, é isso daqui vezes um quarto de hora. E aí, isso daqui é igual a 750 watt-hora. Se eu quiser transformar em quilowatt-hora, eu divido por 1.000. Então, fica 0,75 kWh. E aí, para ver quanto que eu gasto em um mês, eu tenho que multiplicar por 30. E aí eu vou ter 22,5 kWh por mês. Quanto a pessoa economiza nessas duas posições, é só eu subtrair. Então eu tenho que 81 menos 22,5. Essa daqui é quanto a pessoa vai economizar. Isso daqui é igual a 58,5 kWh. Essa é a economia de energia de uma pessoa que está usando na posição verão por menos tempo. E aí a gente consegue chegar na resposta do nosso exercício. Bom, gente, esse foi o vídeo de eletrodinâmica. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, que tenha ficado bem claro para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários ou me manda mensagem nas redes sociais que vão estar aparecendo aqui embaixo. Clica no card aqui para você ver os últimos vídeos, o último vídeo que saiu do canal, que era de evolução. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar o vídeo para quem esse vídeo for ser útil. E espero que vocês tenham gostado e tchau!